Eu sou o Dr. Luiz Ovando, clínico e cardiologista e especializado em medicina esportiva. Eu quero conversar com vocês sobre pressão alta e exercício físico. De uma maneira geral, pressão alta é um conceito um tanto quanto abstrato. De uma maneira geral, as pessoas não entendem verdadeiramente o que significa isso. Vou tentar explicar em rápidas palavras para você compreender o que acontece no organismo. A pressão é uma grandeza que, se faz necessário, existe dentro do sistema cardiovascular, gerando gradiente, ou seja, a diferença de pressão de um lugar para outro. Então, o coração bombeia o sangue para todo o organismo e a pressão perifericamente vai reduzindo para que haja esse gradiente. Isso você pode comparar a um sistema de caixa d'água. Quanto mais alta você colocar a caixa d'água, maior vai ser o gradiente, ou seja, a diferença de pressão da caixa para o lugar onde a água deve chegar. A mesma coisa em relação ao coração. O coração, se ele bombeia com mais força, o gradiente aumenta, ou seja, a diferença de pressão se estabelece e a velocidade do sangue aumenta. A pergunta é, por que as pessoas ficam hipertensas? É porque o organismo entende que é necessário aumentar o fluxo de sangue. Então aí no caso, você começa a ter uma pressão mais alta. Mas por que tem que aumentar o fluxo de sangue? Porque nós vivemos numa situação de adversidade. Situações ruins de qualidade de vida. A começar pelo excesso de peso. O excesso de peso nada mais é do que você aumentar a área corporal. Então você precisa aumentar a pressão para que você possa ter o sangue chegando até as células lá na periferia do seu organismo. Muito bem, você é hipertenso, já entendeu o processo, por que sobe a pressão. Então, quando você faz exercício físico, a sua pressão naturalmente aumenta. É necessário aumentar a pressão, porque precisa consumir mais da musculatura perifericamente. Então o coração tem que trabalhar mais e a pressão tem que subir. Agora imagine se você já é hipertenso sem tratamento. O que vai acontecer? A sua pressão vai subir demais. Então aqui um alerta. Se você é hipertenso, mesmo caminhando muito rápido subindo uma escada, você pode correr risco. Então não brinque com a pressão. Faça uma avaliação e controle a pressão com remédio e redução de peso e redução de sal. Mas voltando à questão do exercício, se você já é hipertenso em tratamento, você deve começar uma atividade física leve. E essa atividade física leve é a caminhada, porque você exercita grandes grupos musculares, a velocidade do sangue passando rente ao endotélio, que é a capazinha que envolve as arteríolas e maiores artérias, determina a síntese de uma substância chamada óxido nítrico, que faz a dilatação dessas artérias para receber a maior quantidade de sangue. Mas se você começa uma atividade muito forçada, a pressão vai subir demais e você corre risco. Se você começa uma atividade lenta, depois da avaliação, depois da pressão controlada, a sua artéria vai começar a dilatar e isso vai fazer com que a sua pressão abaixe. Então não descuide. Você pode fazer exercícios sendo hipertenso. Então não descuide do remédio, tome o remédio regularmente. O exercício por si só não substitui a medicação. É importante que você saiba disso. Agora, só a medicação não resolve o problema. Então se você perder peso, se você reduzir o sal, se você não ingerir álcool em quantidade excessiva, e se você fizer exercício, você consegue reduzir a necessidade do remédio. Portanto, siga a orientação do seu médico, tome o remédio, perca peso, reduza o sal e não ingira álcool em quantidade excessiva. E com isso, eu quero dizer para você, bom exercício.